Hi there, how you doing? Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. E eu sou a professora Cristiane Mourão em Let's Learn English. E vamos aprender inglês. Confiram aqui a aula 6. O objeto de conhecimento da aula: países que têm a língua inglesa como língua materna e ou oficial. Detalhamento. Informações sobre os falantes do inglês em diversos lugares, países onde a língua é utilizada. A abrangência da língua inglesa no mundo. Certo? So let's get started. Vamos começar. Hey! Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre os nossos hobbies, o que a gente gosta de falar. Vocês vão me contar aí depois se vocês gostam de ouvir música, passear, sair com os amigos e também aprender a falar sobre nós mesmos, aprender a nos apresentar em inglês. Vocês vão perceber que não é difícil. E para começar, eu vou mostrar para vocês uma pergunta que as pessoas fazem, principalmente em entrevistas de emprego, onde a língua inglesa faz parte ali da entrevista. Essa pergunta é uma pergunta que sempre aparece. Então, anotem aí, que é a seguinte. Vamos ver. Tell me about yourself. Ó. Tell me about yourself. Me fale sobre você. Vamos aprender a falar sobre nós mesmos. E aí que eu vou apresentar para vocês, na sequência, os nossos personagens e dizer de onde eles são, né? Como vocês sabem, estamos trabalhando com a língua inglesa, sobre a importância dela, que hoje ela é língua franca, que não é mais aquela questão da língua inglesa só ali dos Estados Unidos ou só da Inglaterra. Então, ela está espalhada em todos os lugares, né? Para que a gente possa se comunicar. Ok? Então, eu escolhi aqui uns lugares, né, que são onde as pessoas falam a língua inglesa, ok? Como primeira ou segunda língua. Então, temos aqui England, já vamos aprender aqui um pouquinho de país, né? Então, England, the USA, Canada, Austrália, South Africa, Índia, Jamaica. Viram aí que a maioria deles, ou todos eles, não é só o the USA, né, que não dá para a gente saber do que se trata, porque a maioria são palavras cognatas que vão nos ajudar a descobrir aí de quais países estamos falando, certo? E agora vocês vão conhecer nossos personagens e eles vão se apresentar. Anotem aí para que vocês possam também aprender a se apresentar de uma forma bem fácil. Let's go! Hi, I'm Danny. I live in New York. Vejam que nós conhecemos aí a primeira personagem. Vamos prestar atenção como é que ela se apresenta. Pay attention. Vejam que ela diz o seguinte. Hey, I'm Dani ou Danny. I live in New York. Hey, pode ser o hi, pode ser o hello se for mais formal, ok? Então, hey, I'm Dani, e ela está dizendo aqui onde ela mora. I live in New York, ok? Certo? Vamos ver o próximo personagem, de onde ele é, qual o nome dele. Hey guys, I'm Julia. I'm from Australia. I live in Sydney. Ok, agora nós vimos a personagem Júlia, ok? Ela falou um pouquinho mais do que a Dani. Vamos ver aqui, presta atenção, anotem direitinho, façam de vocês também para que vocês possam aprender a se apresentar. Vejam, pay attention. Então, ela diz, Hey guys, I'm Julia, I'm from Australia, I live in Sydney. Ok? Oi pessoal, né? Eu sou a Júlia. Aqui ela disse de onde ela é, em que cidade ela mora, tá bom? Então, quando eu digo I'm from, eu coloco ali o nome do país, né? Meu país de origem. E quando eu digo I live, quer dizer que eu moro, né? Eu moro, no caso, em Sydney, ok? Vamos para o próximo personagem. Hey, I'm Solomon.
I'm from South Africa. Ok, viram aí o Solomon. Tem aí um país que tem uma pronúncia um pouquinho mais difícil. Vamos praticar aqui a pronúncia de South Africa. Let's go. Ele fala, Hey, I'm Solomon. Ou você pode dizer também, Hey, my name is Solomon, my name is Cristiane, my name is Patrícia, ok? Pode usar o my name is ou I'm, certo? I'm from South Africa, South. Esse TH aí tem um som que nós não temos na língua portuguesa, às vezes ele é um pouquinho difícil de pronunciar, mas praticando vocês conseguem. Então, I'm from South Africa. Quem mais? Vamos ver o próximo personagem. Hi, I'm Victoria. I live in England. Agora nós vimos a Victoria. O que ela disse? De onde ela é? Vamos ver? Hi. Agora ela usou hi. Os demais estavam dizendo hey, guys. Vocês podem mudar a expressão também. I'm Victoria. I live in England. I live in England. Ok? Aqui ela usou apenas o verbo morar. Mas ela poderia dizer I'm from England. Ok? Então, Victoria também é uma personagem que nós vamos usar durante as aulas, nas animações. É legal que vocês possam conhecer, porque a gente usa ele em todas as séries. Vamos ver o próximo. Hi, I'm Sammy. I live in Tokyo. I speak Japanese and English. E aí o Sammy, né, falando que ele fala outros idiomas além do inglês. Vamos ver? Hi, I'm Sammy. I live in Tokyo. I speak. Novo verbo que apareceu. Vimos o live, vimos o to be aí com I'm. Agora temos o speak. Então, quando você quer dizer que fala outros idiomas, você vai dizer I speak Japanese and English. I speak Portuguese and English. I speak Spanish and Portuguese and English. Certo? Então, o Sammy é de Tóquio. Quem mais? Vamos ver aqui, não tem mais personagens, certo? Mas viram que para responder essa pergunta, tell me about yourself, a gente precisa falar sobre nós mesmos, as nossas origens, certo? Se for uma apresentação informal, você pode falar a sua cidade, quantos anos você tem, o que você gosta. Na entrevista de emprego, né, você já se apresenta, você fala sobre o que você sabe fazer, já é um pouquinho mais diferente porque é mais profissional, ok? Agora vamos acompanhar mais personagens, vão anotando aí os novos verbos, né? Vimos o live, não é live, por favor, não falem live, é live, mas dá vontade, todo mundo fala live, mas é live, que é o verbo morar, tá bom? Vamos conhecer aqui o Pedro. O Pedro está falando o seguinte. Hi, I'm Pedro. I live in Tabatinga. I speak Portuguese and English. Certo? Então, ele diz, oi, eu sou o Pedro, eu moro em Tabatinga e falo português e inglês. Vamos ver a Potira. A Potira aqui, ela diz o seguinte. Hi, I'm Potira. I'm from São Gabriel da Cachoeira. I speak Portuguese, English and Indigenous language. Então, ela fala o quê? Não, ela é Potira, ela é de São Gabriel da Cachoeira e ela fala português, a língua inglesa e a língua indígena também. Olha, a Potira fala um monte de idiomas, né? Temos outros personagens também. Vamos conhecer aqui o Lucas. Então, Lucas, ele diz o seguinte. Hey, I'm Lucas. I live in Manaus. I speak Portuguese and English. Então, o Lucas mora em Manaus. Então, tem o pessoal aí do interior, tem o pessoal aqui de Manaus, de outros países, e eles têm em comum a questão de falar a língua inglesa, tá? Então, ele diz, I speak Portuguese and English, e para que você possa falar a língua inglesa, você não precisa morar especificamente nos lugares em que a língua inglesa é falada, né? A gente aprende aqui porque ela é uma língua extremamente importante em diversas áreas aí da nossa vida. Ok? Então, aprendemos a nos apresentarmos, né? Não é difícil. Vocês podem usar o live, podem usar o speak, pode dizer o like, usar os verbos que vocês quiserem aí na hora de se apresentar, ok?
E para falar o que a gente gosta de fazer, os nossos hobbies, o que a gente faz para se divertir. E aí, que para falar sobre rotina, sobre o nosso dia a dia ou lazer, os hobbies, nós vamos aprender o Simple Present, ok? Então, está aqui em cima, Simple Present. E a seguinte pergunta. Ouçam, listen. Essa aqui, ó. What do you do for fun? What do you do for fun? What do you do for fun? Ok? Que quer dizer? O que você faz para se divertir? O que você faz no seu tempo livre? Tipo, seria a mesma coisa, qual é o seu passatempo? Certo? E a pergunta aqui, vale a pena aprender, assim como vocês conseguem aprender What's your name, sem se preocupar ali com a gramática, o vocabulário. Todo mundo sabe usar What's your name, aprende, nem questiona. Aprendam também essas outras frases, que são frases prontas, que são muito úteis para a gente falar, tá bom? Então, what do you do for fun? Ou what do you do for fun? O que você faz para se divertir? O que eu faço? Eu vou mostrar aqui para vocês vão vendo aí se vocês se identificam ou vão anotando o que vocês gostam de fazer. E preste atenção nos novos verbos que vão aparecer. Aqui, ó, que eu gosto muito de fazer para me divertir. I listen to music. I listen to music, que quer dizer eu escuto música. Então, eu gosto muito de ouvir música. I listen to music. I listen to music. Vamos ver a próxima, meu próximo hobby, né? I watch TV series. Então, além de ouvir música, né, para me divertir, como passatempo, né, eu assisto aqui séries. Gosto muito de séries, inclusive em inglês, para praticar ali a língua inglesa o tempo todo, né? Então, I watch series, I listen to music. O listen, ele tem a questão da letra T ser muda, você não pronuncia a letra T, tá bom? Então, I listen to music, I watch series. O que mais? Vamos ver aqui. I play online games in English. Eu estou sempre em contato com a língua inglesa, senão a gente esquece, tia professor, mas se a gente não praticar todo dia, então eu tenho meus joguinhos ali no celular, quando eu tenho tempo, eu vou jogando, mas tudo sempre em inglês, ok? E também, deixa eu ver, aqui I use my social media, ok? Então eu uso as minhas redes sociais, certo? Hoje em dia todo mundo tem rede social, usando da forma correta, né? É bem legal. E mais uma coisa, né, que eu gosto de fazer para me divertir no meu tempo livre. I dance jazz and ballet. Então, eu danço jazz e balé. Ok? E aí, se identificaram com alguma atividade? Ok? Então, para falar da nossa rotina, para falar do que a gente faz no nosso dia a dia, né, a gente usa o Simple Present I, mais o verbo e mais algum detalhe ali, certo? Então, é para isso que nós estudamos o Simple Present, para a gente aprender a falar do nosso dia a dia, dos nossos lazeres, de rotinas, certo? Vamos agora aprender a falar sobre o Simple Present, os hobbies dos nossos personagens que a gente viu aqui durante a aula. Mas vocês vão observar que, enquanto eu falo I listen to music, I watch TV series, I play, eu só faço dizer I, que significa eu, e acrescento um verbo. Esse verbo, ele fica ali na sua forma base, ele não é modificado. Mas você vai observar que quando eu utilizo outras pessoas, uma única pessoa, o verbo já vai sofrer uma modificação. Vamos ver aqui. What do they do for fun? What do they do for fun? O que eles fazem para se divertir, tá? Lembra da Potira, né? Então, Potira swims in the river and hangs out with her friends. She also listens to music. Aqui, gente, eu estou usando a personagem, né? A Potira, ela, quando a gente vai trabalhar a questão das frases, né? O sujeito aqui está no singular, tá bom? Então tem que partir disso, que está no singular, uma única pessoa, tá bom? Se for uma única pessoa, um único planeta, uma única moeda, não sei, algo que esteja no singular, tá bom? Um objeto, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai
flexionar o verbo, tá bom? Ou conjugar, como a gente fala em português também, né? E aí, por que que eu fiz essa modificação? Porque eu acrescentei o verbo ao verbo swim. Então, o verbo swim, ele é assim na sua forma base. O que é sua forma base? É a forma dele original, que não tem nenhuma modificação. Mas a partir do momento que eu acrescento a letra S, eu já fiz a conjugação, tá bom? Então, no geral, na maioria dos verbos, né, que acabam em consoante, vocês vão acrescentar apenas a letra S, tá bom? Não é plural, não confundam com plural. Então, aqui eu estou dizendo que a Potira nada no rio e se encontra, né, e sai com os amigos dela. Ela também ouve música. É isso que a frase está falando, tá bom? Então, Potira swims in the river and hangs out with her friends. She also listens to music. Mais um verbo aqui. Hangs out, ok? Então, hang é o verbo principal. Isso aqui, essa palavra out, que é uma preposição, acompanha o verbo, né? Então, não modifica ele, vai modificar apenas os verbos, que no caso é sair para se divertir, é se encontrar com os amigos. She significa ela, tá bom? She é ela, certo? E daí que eu modifico o meu verbo também. Por quê? Porque eu estou falando de apenas uma pessoa, certo? Vamos acompanhar aqui outros verbos, vamos verificar aqui os verbos, né, e as suas terminações, esses que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu destaquei aqui, ilustrei para vocês verem os personagens aí tomando banho de rio, né, nesse calorzão, muito bom. E aí que eu tenho aqui os verbos. E quais são os verbos que vão ter essa terminação? Que é a letra S, que não é plural, tá? Os verbos que são terminados com a letra, com consoantes, tá bom? Então, swim, hang, lessons. Ok? Lesson. Por exemplo, o verbo viajar, travel. Quando eu conjugar esse verbo, o que eu vou fazer? Acrescentar a letra S. Ok? Então, a regra geral, a regra principal diz que nós precisamos acrescentar a letra S sempre que ocorrer o singular, quando ocorrer apenas uma pessoa, tá? Um objeto e tal, né? Tá bom? Vamos ver então o próximo. Deixa eu ver aqui. What do they do for fun? Lá no começo da aula eu perguntei, what do you do for fun? Ali eu tinha o you. Quando eu tenho o you, gente, eu vou responder com I, tá bom? Aqui no caso, eu já modifiquei, né? Eu não estou usando o you, eu estou usando they, que quer dizer eles. Então, o que eles fazem para se divertir? Ok? What do they do for fun? Agora, vou falar sobre o Pedro. E o que ele faz para se divertir, quais são os hobbies dele, o que ele faz no tempo livre dele, tá? Então, Pedro plays soccer with his friends. He also studies English. He loves learning it. Ok? Aqui, vejam. Pedro é ele, né? É uma única pessoa. Tá bom? Então, Pedro, ele e é uma única pessoa. Se fossem mais pessoas, aí a gente já não muda, tá? Então, eu digo bem assim, Pedro and Potira, né? Ó, aqui são duas pessoas, não é mais o singular, não é mais uma única pessoa, tá? Aí o verbo não muda, igual o I play. Mas aqui, como eu estou me referindo a que o sujeito é singular, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou acrescentar a letra S ao verbo, ok? Então, ele diz, aqui eu digo, Pedro plays soccer with his friends. Se eu tirar o S, o que acontece? Fica errado, tá bom? A conjugação do verbo fica estranha, então tem que acrescentar esse S mesmo. He also quer dizer também, ainda, né? He also
studies English. E aí, deixa eu deixar esse verbo studies, já falo sobre ele. E vamos para o verbo love, que no caso aqui ele só recebeu a letra S, certo? E eu digo, he loves learning it. O que ele gosta de aprender? Ele gosta de estudar inglês porque ele ama aprender a língua inglesa, ok? Aí, gente, tem o verbo studies. Por que ele foi conjugado? Por que ele foi flexionado dessa maneira? Vamos descobrir? Presta atenção, prestem atenção. Aqui, verbos com esse sufixo aqui, tá bom? Sufixos são letrinhas, letras que a gente acrescenta para modificar uma palavra, tá bom? Depois do radical, aí você acrescenta o S, aqui no caso o IES. Observem que eu tenho o verbo study. Study quer dizer estudar, tá bom? Cry é o verbo chorar. Try é o verbo tentar ou experimentar ou provar, ok? E aí que eu vou colocar aqui o play de propósito, tá bom? Vejam aqui. Study, cry, try, eles têm algo em comum que vai fazer com que eles percam a letra Y no final, tá bom? Aqui no caso do play, observem que eu só acrescento o S. Mas lá no study, cry, try, eu vou retirar esse Y e acrescentar IES. O cry, no lugar do cry fica cries, do try fica tries, mas o play, ele só recebe o S, mesmo que ele tenha a terminação ali em Y, tá bom? E aí, quando eu tenho, aqui no caso do study, né? Observem que ele é diferente do play nessa questão do Y. Aqui eu tenho uma vogal e o Y. Aqui eu tenho uma consoante mais o Y. Quando antes do Y vier uma consoante, eu vou retirar o Y. Eu tirei foi o D, né? Tirar o Y, tá bom? E aí que ele fica assim, studies. Tira ele e acrescenta o IES. Então, no lugar do Y, eu vou acrescentar o ES. Eu tiro o Y, boto o I no lugar e acrescento ES, tá? Não esqueçam que eu estou falando de conjugação verbal. Quando eu modifico e acrescento o S, não é assim plural. Ah, tá colocando plural porque tem o S, não parece com a língua portuguesa não, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo. What do they do for fun? Vamos repetindo aí. Vejam, Lucas watches animes. He also plays video games. Ok. Então, o que o Lucas assiste, né? Animes. He also plays video games. Vamos ver a questão aqui desse verbo que acabou em ES. Toda hora parece uma coisa diferente, né? Mas eu acho que é o último já, tá, gente? Vejam que eu posso acrescentar só o S, eu posso tirar o Y e colocar o I no lugar e acrescentar ES, e tem esse pessoal aqui também, que acrescenta o ES, ok? Vejam que Lucas watches animes, he also plays. Já sabem como conjugar o play, né? Mas o watch, vocês vão aprender agora. Por que ele acaba em ES e não em S ou IES? Vamos ver. Então, verbos com ES. Preste atenção. Eu tenho o verbo watch. Watch, que é assistir. Fish. Fish, gente, tanto pode ser pescar, quanto pode ser peixe. Tá bom? Então, não está errado, tá bom? Ele é um verbo pescar. Então, na língua inglesa tem essa questão de uma palavra ter vários significados, mas às vezes a gente só conhece um, né? Então, fish é pescar. Fix. Consertar, fix. Consertar. Do é o quê? É o verbo fazer, é um verbo bem usado na língua inglesa. E eu tenho também o pass, que é passar. Vejam que vocês vão anotar aí
tudo direitinho para depois saber resolver, acrescentar aí o ES corretamente. Ó, vocês vão acrescentar ES quando o verbo terminar em CH, SH, X, O e 2 S ou só um E. Não, 2 S. Ok? Então, se o verbo terminar em CH, SH, X e S, os 2 S, vocês vão acrescentar, na hora de conjugar o verbo, o ES, tá? Agora, uma dica para vocês importante, que vai ocorrer essa conjugação do verbo somente na forma afirmativa. Na forma negativa ou interrogativa, isso não vai acontecer, não vai ser necessário você ficar prestando atenção no verbo, tá certo? Não é difícil, vocês podem praticar bastante, que já fica mais fácil para que vocês possam praticar, tá bom? Agora nós vamos fazer um quiz aqui, façam aí comigo, eu vou mostrar para vocês algumas frases, e aí vocês me ajudem aí também, vão fazendo, e vamos decidir aqui qual é o verbo correto. Tá, eu tenho aqui Pedro, in the Amazon region. Eu tenho 4 opções. Live, não é live, como eu falei para vocês. Não é live. Eu tenho lives, living e lived. Tá? Então, eu tenho 4 opções. Nas 4 opções, o meu verbo ele está sendo flexionado, está sendo conjugado. Levou o ing, foi conjugado. Tem o ed, foi conjugado. Mas aqui, vamos voltar aqui ao foco, né? Vamos para o simple present. Pedro, o que eu usaria aqui nesse caso? Pedro é uma única pessoa. Então, aqui meu sujeito é singular, certo? O que acontece mesmo quando o meu sujeito está no singular? Vamos ver a resposta? Então, é lives. Então, Pedro lives in the Amazon region, ok? Lives, Pedro lives. É a opção correta, espero que vocês tenham acertado. Vamos para o próximo. Quiz. The sun in the east. Ok, então, o sol nasce no... Aqui, ó. The sun in the east. Vamos lá. Temos rise, rising, rises e rose. E aqui tem verbo que não é conjugado, outro tem ing, mas observem, o meu aqui, o meu sujeito, é o singular? É o plural? Eu estou falando de outras coisas? Não, estou falando apenas do sol. O que acontece mesmo quando o meu sujeito está no singular? Vejam comigo. Então, aqui eu vou flexionar, eu vou conjugar o meu verbo, tá bom? E aí que fica, the sun rises in the east. The sun rises in the east. Ok? Então, pessoal, hoje nós aprendemos a nos apresentarmos, né? A falar da gente mesmo. Então, vocês viram que é bem fácil quando pedem pra gente, alguém fala assim, fala sobre você, tell me about yourself. Aí você vai dizer, hey, good morning, good evening, hello, depende da ocasião, e vai dizer, I'm Cristiane, my name is Cristiane, ou você pode dizer a sua idade, a sua profissão, você pode falar o que você quiser, tá bom? Usando ali o simple present. E também aprendemos a flexionar, conjugar ali o verbo, ok? Na terceira pessoa, que na terceira pessoa do singular da língua inglesa, são o he, o she, o it, mas às vezes eles não estão ali na oração, eles vêm assim como nesse caso aqui, já vem com o substantivo próprio, não vem he, she ou it com pronome. E aí que a gente tem que observar se é singular ou plural, porque se for singular vocês precisam conjugar os verbos, certo? Espero que vocês tenham compreendido e até mais. See ya.